A corrupção no Brasil não surgiu de um dia para o outro. As suas raízes remontam, muito provavelmente, à própria fundação do país, durante o período colonial sob o domínio de Portugal. Quando os portugueses chegaram em 1500, o Brasil não foi estabelecido como uma nação no sentido moderno, mas como um empreendimento econômico. A colônia existia para extrair riqueza. Primeiro, o pau-brasil, depois o açúcar, o ouro e os diamantes, e enviá-la através do Atlântico. A autoridade política era distante, concentrada em Lisboa, e os administradores locais recebiam amplos poderes discricionários. Num sistema assim, a lealdade pessoal muitas vezes tinha mais peso do que as regras institucionais. Cargos podiam ser comprados, favores trocados e influência negociada. Neste contexto, a corrupção era menos uma exceção e mais uma característica estrutural da governação colonial. No século XVIII, à medida que o ouro fluía de regiões como Minas Gerais, a coroa portuguesa reforçou o controle e a tributação. No entanto, os mecanismos de fiscalização eram limitados e o contrabando tornou-se generalizado. As elites coloniais aprenderam a navegar num sistema onde contornar as regras era muitas vezes necessário para sobreviver ou prosperar. Esta dinâmica, supervisão fraca combinada com poder concentrado, ecoaria ao longo da história do Brasil. Quando a independência chegou, em 1822, sob o imperador Dom Pedro I, a estrutura política mudou, mas muitas práticas administrativas permaneceram. Redes de patronagem continuaram centrais. Cargos públicos eram frequentemente distribuídos como recompensa por lealdade e não por mérito. A proclamação da República, em 1889, trouxe novas instituições, mas preservou antigos hábitos. Durante a chamada República Velha, oligarquias regionais dominaram a política nacional por meio de alianças conhecidas como café com leite, refletindo o poder de São Paulo e Minas Gerais. Fraudes eleitorais e clientelismo eram comuns. A influência política operava através de líderes locais que controlavam votos em troca de favores. Esse padrão reforçou uma cultura em que recursos públicos eram frequentemente tratados como bens privados. No século XX, o Brasil viveu períodos de regime autoritário, mais notavelmente sob Getúlio Vargas, e mais tarde, durante a ditadura militar entre 1964 e 1985. Embora esses regimes prometessem modernização e desenvolvimento nacional, a transparência limitada e a restrição à liberdade de imprensa criaram ambientes onde a corrupção podia prosperar sem grande escrutínio público. Grandes projetos liderados pelo Estado ampliaram o papel das empresas públicas, aumentando tanto as oportunidades quanto os riscos. Contudo, a ausência de forte supervisão democrática dificultava a responsabilização. Com o regresso à democracia em 1985 e a Constituição de 1988, o Brasil fortaleceu o seu quadro jurídico, ampliando os poderes de procuradores e tribunais. Instituições independentes, como a Polícia Federal e o Ministério Público, ganharam protagonismo. No século XXI, investigações de grande escala expuseram esquemas sistêmicos de corrupção envolvendo políticos, empreiteiras e executivos de empresas estatais, como a Petrobras. Operações como a Operação Lava Jato revelaram redes complexas de subornos e pagamentos ilícitos que atravessaram partidos e governos. Para muitos brasileiros, essas revelações confirmaram suspeitas antigas sobre o entrelaçamento entre poder político e interesses econômicos. Ainda assim, o surgimento da corrupção no Brasil não pode ser explicado apenas pela cultura.
investigadores apontam para fatores estruturais. Uma história de autoridade centralizada, desigualdade econômica, complexidade burocrática e um sistema político baseado na formação de amplas coligações partidárias. Num ambiente assim, negociações informais e política transacional podem obscurecer a linha entre governação e irregularidade. Ao mesmo tempo, a história recente também demonstra a força das instituições brasileiras. Investigações resultaram em condenações, multas corporativas e intenso debate público. A sociedade civil, o jornalismo investigativo e ferramentas digitais de transparência ampliaram o escrutínio sobre os detentores do poder. A história da corrupção no Brasil, portanto, não é apenas uma narrativa de ilegalidades. É um processo histórico de longa duração, moldado pela administração colonial, pela patronagem imperial, pelas oligarquias republicanas, pela centralização autoritária e pela reforma democrática. A corrupção provavelmente emergiu onde o poder se concentrava e a responsabilização era fraca. Mas, paralelamente a esse padrão, desenvolveu-se outra trajetória: a construção gradual de instituições capazes de enfrentar abusos. Compreender esse legado duplo é essencial para compreender o próprio Brasil, uma nação que continua a negociar o equilíbrio entre poder e responsabilidade na era moderna.